Quem Ama Cuida se inspira em Alma Gêmea para revelar que Francesca é espírito. A novela Quem Ama Cuida vai ganhar ares de Alma Gêmea 2005, também escrita por Valcir Carrasco, com uma revelação impactante sobre a verdadeira natureza de Francesca, interpretada por Natália Dill. O mistério que cerca a personagem chega ao fim quando Otoniel, vivido por Tony Ramos, encontra a lápide dela em um cemitério, confirmando que a mulher é, na verdade, um espírito. Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, os autores Valcir Carrasco e Cláudia Souto decidiram mudar os rumos da trama após a boa repercussão do público. A intenção inicial era que Francesca fosse uma mulher viva, possivelmente enfrentando algum transtorno de personalidade, o que geraria uma reviravolta no futuro. Contudo, após os primeiros grupos de discussão realizados pela Globo, ficou claro que a audiência aprovou o viés sobrenatural da história. O tema, inclusive, é uma marca registrada de Carrasco, cujo sucesso com tramas espíritas é um dos pilares de sua carreira. A sequência prevista para ir ao ar em julho mostra Otoniel em um momento de desabafo sobre a situação de Adriana, interpretada por Letícia Collin, que está presa. Após convidar a amiga para um almoço com sua família, o personagem de Tony Ramos terá um choque ao encontrar o túmulo de Francesca. A cena reserva um momento emocionante. A própria Francesca observará, do plano espiritual, o momento em que Otoniel deposita flores em sua lápide. Na segunda fase da novela, Francesca deve assumir o papel de uma guia espiritual, ajudando Otoniel a desvendar o assassinato de Arthur Brandão, vivido por Antônio Fagundes, para enfim inocentar Adriana. Ela terá a missão de auxiliar o florista a montar as peças desse quebra-cabeça, tornando as pistas que deixou anteriormente cruciais para a resolução do crime que movimenta a trama. Escrita por Valcir Carrasco e Cláudia Souto, Quem Ama Cuida é ambientada em São Paulo e conta com direção artística de Amora Maltner. É fascinante observar como a dramaturgia brasileira, especialmente quando conduzida por nomes como Valcir Carrasco, consegue reinventar o próprio conceito de folhetim ao flertar com o sobrenatural. Quando a gente para analisar essa guinada em Quem Ama Cuida, trazendo a revelação de que Francesca é, na verdade, um espírito, fica impossível não traçar um paralelo direto com a genialidade de Alma Gêmea, que lá em 2005 parou o Brasil com a história de Serena e Rafael. Mas para entender o peso dessa escolha, precisamos olhar para quem dá vida a esses personagens. A Natália Dill, que interpreta a Francesca, é uma das atrizes mais versáteis da sua geração. Nascida no Rio de Janeiro, ela começou sua trajetória lá em 2007, em Malhação, onde brilhou como a vilã Débora, um papel que, embora fosse de uma adolescente, já mostrava uma intensidade rara. De lá para cá, a Natália construiu uma carreira sólida, migrando com uma facilidade impressionante do drama para a comédia, passando por mocinhas sofridas e vilãs icônicas, como a Fabiana de A Dona do Pedaço, onde ela destilou veneno com uma naturalidade que, confesso, me deu calafrios na época. Ela tem essa capacidade de desaparecer dentro da personagem, e é justamente por isso que a escolha dela para Francesca faz tanto sentido. Já o Tony Ramos, que interpreta o Otoniel, dispensa qualquer apresentação, mas é importante lembrar o que ele representa. Nascido em Arapongas, no Paraná, Tony é o pilar da televisão brasileira. Com décadas de carreira, ele atravessou gerações interpretando desde o galã romântico até o homem comum, o pai de família, o vilão impiedoso e o estadista. Ele é a própria personificação da credibilidade. Ver o Tony Ramos em cena é assistir a uma aula de atuação. Ele não precisa de grandes diálogos, um olhar dele carrega o peso de uma vida inteira. Quando a gente vê esse encontro dele com a lápide de Francesca, não estamos vendo apenas um personagem descobrindo um segredo sobrenatural. Estamos vendo dois grandes talentos da nossa teledramaturgia em um jogo de cena onde a sutileza é a protagonista. E não podemos esquecer da Letícia Collin, que vive a Adriana. Letícia é uma força da natureza, uma atriz que começou como criança prodígio e se transformou em uma das artistas mais respeitadas do país, com uma capacidade dramática que em produções recentes tem deixado o público de queixo caído. A conexão entre esses três nomes é o que sustenta essa reviravolta. Agora, é curioso notar como Valcir Carrasco domina a arte de ouvir o público. Essa mudança na rota da novela, que antes seguiria pelo caminho do transtorno psicológico e agora mergulha no espiritualismo, é a cara dele. O Valcir tem uma intuição que é quase um superpoder. Ele sabe exatamente o que a audiência quer ver, e essa mudança após os grupos de discussão mostra que na televisão aberta, o público ainda busca o maravilhoso, o inexplicável, o que foge um pouco da dureza do cotidiano. Ele fez isso com sucesso em Alma Gêmea, em Sete Pecados e em tantas outras tramas.
O espiritismo, como tema, é um terreno onde ele se sente em casa, explorando a ideia de que o amor e a justiça transcendem a vida física. Para mim, isso é muito significativo, porque o Brasil é um país profundamente espiritualizado. As pessoas se identificam com essa busca por respostas além da matéria, com a ideia de que a morte não é um ponto final, mas uma transição. Olhando para o passado, a gente vê que o Valcir tem essa marca registrada de resgatar o que deu certo. A estrutura que ele está montando para Francesca como uma guia espiritual lembra muito o papel de figuras que orientam o protagonista em momentos de crise, um tropo que ele domina como poucos. E o fato de termos o Antônio Fagundes no papel de Arthur Brandão, um ator que também é sinônimo de excelência, eleva o nível desse mistério. Fagundes traz uma sobriedade que âncora o drama, e mesmo que o personagem dele tenha tido um fim trágico, ele é a chave para tudo o que está acontecendo. É um elenco que qualquer autor sonharia em ter. Na minha visão, o que essa reviravolta mostra é que a televisão brasileira está voltando a valorizar o folhetim clássico com temperos de fantasia. Vivemos tempos onde o realismo cru muitas vezes cansa o espectador, e trazer o elemento do espírito que guia, que observa e que tenta corrigir os erros do passado é uma forma de nos reconectar com a nossa própria afetividade. Eu, particularmente, acho que essa virada vai ser o grande divisor de águas de Quem Ama Cuida. O que antes era uma trama de segredos terrenos, agora ganha um peso metafísico, e isso exige muito mais dos atores. Como a Natália Dill vai conduzir essa Francesca sem corpo físico, mas presente em cada cena, como um sussurro ou uma imagem projetada na memória do Otoniel, é o que vai definir o sucesso dessa fase. É fascinante notar também como a direção da Amora Maltner se encaixa nisso. A Amora tem um estilo muito visual, muito rico em detalhes, e ela adora explorar esses momentos de introspecção. Imagino que a sequência do cemitério, com o Otoniel colocando flores na lápide e a Francesca observando do plano espiritual, vai ser um daqueles momentos que a gente vai comentar no dia seguinte, na padaria ou nas redes sociais. A escolha de Cláudia Souto como coautora também traz um equilíbrio interessante, unindo o peso dramático do Valcir com uma dinâmica mais ágil e moderna. Para quem acompanha a trajetória desses atores, ver esse momento atual é um lembrete de que eles nunca param de se desafiar. O Tony Ramos, que já interpretou tantas vezes o homem que perde a mulher amada, consegue dar um novo tom a essa dor, uma dor que não é apenas de luto, mas de perplexidade diante do sobrenatural. A trajetória da Natália saindo daquela menina de malhação para essa atriz madura que sustenta o mistério central de uma novela das 9, é um caminho lindo de se ver. É a coroação de um trabalho de anos. No fim das contas, essa mudança na trama é um exemplo claro de como a televisão é uma arte viva. Ela não é feita de pedra. Ela se molda conforme o público, conforme a resposta das pessoas e conforme a sinergia que se cria no set de gravação. O fato de terem mudado a natureza da personagem mostra uma humildade criativa muito interessante por parte dos autores, que preferiram seguir o fluxo da audiência em vez de se prenderem a um roteiro engessado. Isso, para mim, é a essência da teledramaturgia, um diálogo constante entre quem escreve e quem assiste. Fico muito curioso para ver como eles vão amarrar esse mistério do crime de Arthur Brandão com essa nova realidade da Francesca. Se a história seguir o padrão de qualidade do que já foi feito, teremos um final de temporada inesquecível. É emocionante perceber que mesmo com tantas mudanças tecnológicas e na forma de consumir conteúdo, o bom e velho mistério sobrenatural, bem escrito e bem interpretado, continua tendo um lugar cativo no coração do brasileiro. Estamos diante de uma virada de chave que promete não apenas audiência, mas uma memória afetiva que vai durar por muito tempo. E honestamente, é exatamente esse tipo de ousadia que faz a gente continuar acompanhando as novelas com tanta paixão, sempre esperando pela próxima revelação, pelo próximo suspiro e por essa magia que só a tela da TV consegue proporcionar. Muito bem, bom, você viu a notícia, viu que nosso site, nosso canal põe notícia toda hora. Não é fácil, mas a gente está correndo atrás da notícia. E como é que você pode nos agradecer? Nos dando um like e se inscrevendo. Não é fácil manter um canal no YouTube e você deve saber disso. Então, um clique aí, ó, eu vou ficar muito feliz. E se você comentar, então, eu vou lá do coraçãozinho e aí rola aquele engajamento. Obrigado, tá? Eu sei que essa ajuda aí para canais pequenos, eu sei que muita gente gosta de dar.